Senhor, você que nos acompanha pelas mídias sociais, de igual forma que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua casa, e te convido a permanecer conosco aí durante todo o restante do culto, para juntos agora aprendermos um pouquinho sobre o direcionamento da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Boa parte das reflexões e de mensagens que estamos fazendo durante este mês são mensagens alusivas aí ao mês de setembro, mês de missões, que a Igreja Adventista da Promessa tem como base, como linha mestre, falar sobre o assunto durante este mês. Na semana passada já fizemos alusão a uma das mensagens, hoje estaremos fazendo alusão a mais uma delas, e ainda temos outras duas mensagens que abordaremos aqui também, mensagens estas que foram preparadas pelo Ministério de Missões e Evangelismo da nossa denominação, que faz parte que a gente chama assim de missões geral. Então, Ministério de Missões da nossa geral, ele preparou ali quatro mensagens, 4 sermões alusivos a este mês, e hoje estaremos falando sobre uma delas. E o tema que foi dito no começo, pela irmã diretora, o texto diz lá, o tema da mensagem é uma igreja que se compromete com a missão. Este é o tema da mensagem específica de hoje. Estamos falando então sobre a importância de sermos proclamadores deste evangelho, de levar adiante a mensagem de Cristo. E o texto base foi primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 19 ao 23, e o verso 23, ele reforça ou nos lembra dizendo assim, Paulo falando: eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então, Paulo falava sobre a importância de falar do evangelho para ser participante do evangelho. Alguém aqui não quer ir para o céu? Alguém aqui, algum jovem não quer ir para o céu? Alguma criança não quer ir para o céu? Algum adulto não quer ir para o céu? Bom, pelo silêncio, por não levantar, por não haver manifestações, eu imagino que você queira ir ao céu, ou queira ir para o céu, queira ser salvo. Então, Paulo, ele está falando sobre isso. Ele fala assim, olha, eu quero ser participante do evangelho. Eu quero garantir, eu quero ter certeza da minha salvação. É isso que está ali no verso 23. Fala assim, para que eu seja participante do evangelho. Evangelho, boas novas em Cristo Jesus. Se as boas novas são em Cristo Jesus, o evangelho nos leva para a salvação, para estarmos perto de Jesus. Então, se nós queremos ir ao céu, queremos estar nos céus, é porque nós queremos ser participantes do evangelho, um evangelho que aponta para a gente o caminho da salvação. Mas para apontar o caminho da salvação, alguém chegou na gente, alguém falou para nós sobre o evangelho, alguém falou para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para a sua avó. O evangelho, ele não nasceu há 100 anos atrás, quando você não existia. O evangelho não nasceu 200 anos atrás, quando seus pais não existiam. E lembrando que daqui a 100 anos, nenhum de nós estará vivo nessa terra, eu acho. Daqui a 100 anos, eu acho que nenhum de nós vai estar vivo aqui na Terra. Ou seja, o Evangelho veio antes de nós e continuará depois de nós, se Jesus não aparecer nessa geração de agora. Se Jesus não voltar na nossa geração. Ou na geração dos nossos filhos. Porque o negócio está apertando cada vez mais. E as coisas estão cada vez mais visíveis. Mas o evangelho, ele vem desde o surgimento do ser humano, quando no pós-pecado, já de imediato Deus olha para o casal, perdoa aquele casal, dá novas vestes para eles e diz assim, da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. O evangelho é ali anunciado. O resgate de Deus pelo ser humano é anunciado ali. E a partir dali, o ser humano vem tentando entender, vem tentando compreender essa questão do que é chegar até Jesus, ou do que é estar com Jesus. E a gente vem tentando resgatar este processo. E aí,
nessa parte deste processo todo, as pessoas vão sendo resgatadas através das mensagens dos apóstolos, através da mensagem de Cristo, através da mensagem dos profetas, através da mensagem de Cristo, através das mensagens dos apóstolos. E essas mensagens vão chegando ao ser humano, o ser humano aos pouquinhos vai entendendo e compreendendo quem é Jesus, o que Deus quer dele, o que Deus tem para este ser humano, ao ponto desse ser humano falar assim: então vale a pena a gente viver junto, buscar o mesmo objetivo, buscar o mesmo propósito. E aí, a partir do Novo Testamento, vai surgir um negócio que a gente vai chamar de igreja. No Velho Testamento, o nome era povo de Deus. No Novo Testamento, a igreja, que é a mesma coisa. E aí, esta igreja, e aí o tema da mensagem, o tema da reflexão, a igreja, ou seja, aquele povo que quer chegar na salvação, precisa e é importante que ela seja uma igreja que se compromete com a missão. Ou seja, é um povo que precisa dar continuidade à missão de Deus, que precisa levar adiante a mensagem de salvação. E o apóstolo Paulo, quando ele olha para a igreja de Corinto, ele olha para essa igreja com uma capacidade enorme. Porque essa igreja, logo no comecinho da carta, a Bíblia Sagrada diz que essa igreja tinha todos os dons. Falando em dons, nós fizemos uma abordagem no mês de julho sobre todos os dons espirituais, ou sobre praticamente quase todos os dons. Você se lembra das mensagens que foram proferidas aqui? No mês de julho? Se você não se lembra ou não esteve presente, elas estão todas elas aparentemente salvas, pela mídia lá no YouTube. Vale a pena você recordar, quais são os dons espirituais e o objetivo de cada um dos dons. A igreja de Corinto tinha a manifestação e possuía a manifestação de todos os dons. De todos os dons. Era uma igreja que tinha um potencial enorme. Todas as pessoas sabiam fazer alguma coisa e eram usadas por Deus para alguma coisa. E é com essa igreja que o apóstolo Paulo vai falar. E ele percebe que no meio desta manifestação riquíssima dos dons, a igreja precisava levar adiante essa missão, e era algo que eles não estavam sabendo fazer naquele exato momento. Mesmo tendo todos os dons espirituais, mesmo tendo todas as manifestações dos dons, parece-nos que alguma coisa estava acontecendo com aquela igreja, que ela não estava conseguindo levar adiante a missão a qual Deus contava com ela. E aqui o apóstolo Paulo, em determinado momento, escreve esse texto. E ele fala assim: olha, eu estou fazendo de tudo para salvar pessoas. E vocês que têm muito mais dons, e todos os dons reunidos no mesmo lugar, é importante que vocês entendam e compreendam que também precisam fazer isto. E aí o apóstolo Paulo vai apresentar alguns pontos, ou vai deixar claro para esta igreja que ela tem uma missão, que do mesmo jeito que ela foi salva, agora ela precisava salvar. Os coríntios, ou a igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade portuária, riquíssima, mas que havia ali todo tipo de prostituição, seja ela com outros ídolos, prostituição do corpo, prostituição de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, de negócios, de roubos, de furto, tudo quanto é coisa ruim acontecia naquela cidade. E essas pessoas estavam sendo salvas pelo evangelho. Essas pessoas agora estavam dentro da igreja. Essas pessoas agora tinham sido resgatadas. E Deus estava dando dons espirituais para essas pessoas. Elas estavam falando em línguas, elas estavam sendo usadas com profecia, elas estavam sendo usadas com variedade de línguas, elas estavam sendo usadas com discernimento de espíritos, elas estavam expulsando demônios da vida das pessoas. Mas em meio a tudo isso, ainda elas lutavam contra alguns pecados e contra a continuidade dessa pregação, para que mais pessoas chegassem à salvação. E aí o apóstolo Paulo relembra elas da missão que elas têm. E a primeira parte que Paulo vai relembrar, e é preciso relembrar a igreja, e nós precisamos relembrar constantemente, está logo no comecinho do texto que foi lido. Ali no versículo 19, o apóstolo Paulo fala assim: pois
sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E aí ele começa a colocar que ele vai se parecer com alguns deles para tentar ganhar essas pessoas. Mas Paulo precisou voltar a matar para salvar alguém? Porque Paulo era perseguidor da igreja. Paulo matava antes. Ele olhava um cristão e achava que estava fazendo certo para Deus e matava as pessoas. Mas para salvar alguns, ele precisou voltar a matar? Não. Paulo precisou voltar lá no Império Romano e falar assim, me dá uma carta aqui para eu salvar alguém? Paulo precisou fazer isso? Não. Então, o que Paulo tem agora de diferente quando ele diz, eu me faço como judeus, eu me faço para com aqueles que aparentemente estão fora da lei, eu estou na lei de Cristo, me libertei do jugo da escravidão. Por que Paulo fala sobre isso, que ele quer se parecer com todo mundo? Porque ele está dizendo assim, olhe, eu tenho uma identidade. Eu tenho bem claro comigo quem eu sou. E é por isso que eu me misturo. É por isso que eu tenho condições de sentar com o judeu. É por isso que eu tenho condições de sentar com o grego. É por isso que eu tenho condições de sentar com o romano. É por isso que eu tenho condições de sentar com um beberrão. É por isso que eu tenho condições de sentar com uma prostituta. É por isso que eu tenho condições de sentar com um assassino e com um ladrão e com qualquer outra pessoa. Porque eu sei quem eu sou. Paulo tem convicção de quem ele é. E a igreja, ou seja, nós, precisamos ter convicção da nossa identidade. Nós precisamos ter uma convicção. Quem é você? Quem é você? Nós precisamos ter convicção clara da nossa identidade. Paulo, ele vai se apresentar, para os coríntios, lembrando a esses coríntios que eles foram resgatados do pecado e que agora eles estão em Cristo. E por estar em Cristo, eles são santificados por Cristo. Eles foram separados. Eles foram tirados do mundo e trazidos para Cristo, para a presença de Cristo. E quando eu e você somos tirados do mundo e trazidos para a presença de Cristo, a Bíblia Sagrada diz que nós somos separados. E ser separado é ser santo. Por isso que Pedro diz que nós somos uma nação santa. Porque você não é mais do mundo. E a sua identidade está agora em não se parecer mais com o mundo, mas se parecer com Cristo. Então a sua identidade, ela tem que ser bem clara. Você, eu, nós, na igreja, como resgatados, a Bíblia nos chama de santos. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, lá no primeiro capítulo, já no verso 2, ele fala sobre isso. Vocês foram santificados em Cristo Jesus. Eu e você, nós que estamos aqui, temos uma identidade. Não esquece disso. Jesus, ele resgata o apóstolo Paulo, trabalha isso no apóstolo Paulo, e agora o apóstolo Paulo apresenta essa situação, se apresenta para as pessoas desta forma. Por isso que eu e você, como igreja, não podemos perder a nossa identidade cristã. Porque se a gente perder a identidade cristã, a gente vai ser ineficaz na missão. Não vai ter como a gente fazer missão. Se eu não entender quem eu sou, eu não consigo fazer a obra lá fora. Se eu não entender que eu fui santificado, resgatado por Jesus, eu não vou conseguir pregar o evangelho. É por isso que eu tenho que ter bem clara na minha vida quem eu sou e entender o chamado. Eu fui tirado do pecado, fui trazido para cá, para o corpo de Cristo, para ser membro do corpo de Cristo. E o membro do corpo de Cristo, ele é santo ou santificado em Cristo Jesus. Fazendo uma alusão rápida, buscando um outro texto bíblico, que é o texto de Salmo, a unção que descia sobre a cabeça de Arão, descia até a orla do seu vestido. O óleo que servia para ungir e preparar o sacerdote para fazer a obra,
não parava na cabeça, não parava na barba, não parava nas vestes, descia até a orla. Todo o seu ser era simbólico naquela época, literalmente o derramar óleo sobre a cabeça do sumo sacerdote para incumbi-lo de sua tarefa. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para você que nós, eu e você, somos a partir de Cristo Jesus o quê? Sacerdócio. Então não esquece, sacerdote não é só o pastor, sacerdote não é só o presbítero, sacerdote não é o diácono, não é a diaconisa, não é o irmão mais experiente da igreja. Sacerdócio real são todas, todas, todas as pessoas que estão na igreja. Então tudo que um faz, o outro também pode fazer. Na missão, todos somos sacerdócio real. Todos. Ninguém pode ficar de fora da missão, porque todos nós fomos tirados das trevas e trazidos para a luz. Então, quando a unção de Deus vem, ela não para sobre parte do corpo, ela quer ser derramada sobre todo o corpo, para que nós, como santos, possamos entender qual é a nossa missão como igreja. Nós não vivemos para agradar o mundo, mas para refletir a glória de Deus. Essa é a missão da igreja. E essa missão, ela vai, caminha conosco em todos os lugares e por onde nós formos, sendo usados por Deus com os dons. E era isso que o apóstolo Paulo estava tentando chamar a atenção naquela ocasião da igreja aos Coríntios. Eles tinham os dons, então o que eles tinham que fazer agora? Usar todo o potencial que eles tinham, todos os dons que eles tinham nessa missão. Entender que agora eles eram os missionários, eles eram os santificados em Cristo Jesus. Então essa igreja que era rica em dons espirituais, naquela ocasião, ela estava falhando na sua santificação, na sua santidade. Por isso o apóstolo Paulo vai falar para ele: lembrem-se que vocês foram santificados em Cristo Jesus. Paulo está tentando trazer a memória, para eles não se esquecerem. Eu não sei se alguns de vocês já ouviu essa frase em casa, principalmente o pessoal mais velho, ou se você que é pai e mãe, já não disse isso para o seu filho, né? Quando alguém, de repente, em algum determinado momento na casa, você olha para o seu filho, ou o seu pai olhou para você e disse assim: você é meu filho, você é minha filha. Por quê? Porque você, o vizinho ou o seu amigo não é o filho. É você. Por quê? Porque o teu pai quer criar com você uma identificação. O seu pai, a sua mãe te educou para que você esteja dentro da educação do seu lar e da sua casa, né? E aí, de repente, alguns de nós de vez em quando vinha falar: mas fulano faz. Não, fulano não é meu filho, você é meu filho. E eu te estou dando educação, eu estou te educando. Então, se existe para nós, humanamente falando, essa relação, essa correlação de ligação entre pai e filho, entre ensino, entre nós, não deveria ser ainda mais assim na vida espiritual? Sim. Se Deus é santo, Ele vai esperar que nós sejamos santos. Por isso que na missão, nós precisamos ter bem claro a nossa identidade. Eu e você precisamos buscar a nossa santificação, porque ela não é só uma exigência moral da parte de Deus. Ela também é uma exigência da parte dele no nosso testemunho para a missão. Porque se eu me identifico como salvo, como santo, então a luz de Cristo que brilha em mim, ela vai refletir agora através de mim. Então, para não falharmos como a igreja de Corinto falhou em um determinado momento, nós precisamos ter bem claro quem nós somos. Eu sou filho, eu sou filha, e como filho e filha de Deus, eu sou santo, eu sou santa. Você é. A Bíblia diz que nós somos.
Por isso precisamos buscar aprimorar a nossa santificação a cada dia, aprimorar a nossa santidade a cada dia, porque Deus conta com um coração missionário santificado. E essa mesma igreja, além dela ser relembrada sobre a sua santidade, né, para que ela tenha bem clara essa ideia, para ela fazer a sua missão, a missão, né, que Paulo vai abordar ali, fala assim, olha, estou me fazendo, né, de tudo para alcançar a todos. Essa missão exige de nós também, no nosso processo de crescimento espiritual, ela vai exigir de nós a unidade. Uma igreja dividida é uma igreja que se desqualifica para a missão. É uma frase que o autor aqui da mensagem deixou para nós, quando ele preparou o sermão. Então, tanto é que, em dado momento, o próprio Jesus, nos evangelhos, ele chama a atenção quando, dos seus discípulos, chama a atenção não, ele ensina os seus discípulos, num determinado momento, em que ele mesmo, Cristo, é questionado, dizendo, né, que as pessoas chegam para ele e falam assim, ele está possuído, ele está possesso de espírito maligno, por isso que ele consegue expulsar outros espíritos malignos. E aí Jesus traz a palavra ali, chama os discípulos e fala assim, olha, uma casa dividida não subsiste. Como que alguém diz com um espírito maligno vai expulsar outro espírito maligno? Então eles estão divididos? Então eles não se entendem nem entre eles? Então alguma coisa não está batendo na mensagem que essas pessoas estão dizendo sobre o que eu faço. Porque uma casa dividida não subsiste. Então, Paulo, de igual forma, quando ele conversa com a igreja de Corinto, ele também fala sobre isto, que para a obra missionária é extremamente importante, né, que esse cuidado nosso, ele possa existir. Ou seja, qual é o cuidado? O cuidado de viver em unidade. Por isso, olhando para a igreja de Corinto, com todos os dons, todo mundo tendo os dons espirituais, Paulo olha para essa igreja e fala assim, só tem um jeito da gente entender a nossa diversidade. Porque unidade não significa uniformidade. Unidade e uniformidade são duas coisas diferentes. Em épocas anteriores, ou ainda em alguns lugares, nas escolas, existem uniformes, certo? Por que existe uniforme na escola? Para que todo mundo chegue vestido igual. Então, uniformidade é ser exatamente igual ao outro. Nós somos iguais uns aos outros? Iguais? Não. Então, nós não somos uniformes. Por isso que nós não podemos confundir unidade com uniformidade. Nós não somos iguais. Porém, na nossa diversidade, podemos ou não podemos ser unidos? Sim. E era isso que o apóstolo Paulo queria que a igreja de Corinto entendesse. Tanto é que o apóstolo Paulo vai, em dado momento, inclusive lá, quando eu e você lemos, né, a recomendação lá na ceia do Senhor, um pouquinho antes ali de Paulo falar da ceia, ele vai falar sobre isso. Que as pessoas da igreja de Corinto têm os mais diversos tipos de ser, ou seja, eles são diferentes. E ele fala assim, a gente tem que aproveitar as nossas diferenças para fortalecermos a nossa unidade. Porque é na diferença que a gente é forte. E não na uniformidade. Senão a gente era um bando de robozinho. E robozinho faz tudo exatamente a mesma coisa. Exatamente, exatamente, exatamente. E nós não somos assim. Na criatividade de Deus, Ele nos criou diferentes um do outro, para que no corpo, cada um de nós pudesse exercer os nossos dons. E o corpo crescesse. Por isso que Paulo, inclusive, ele enaltece a igreja pela diversidade que existia na igreja. Mas ele olha para a igreja e fala assim, é por isso que existe a ceia, para a gente lembrar que somos um
em Cristo Jesus. E lá na carta de Paulo, no capítulo 11, 12 e 13 da carta aos Coríntios, ele fala dos dons na mesma linha. Ele fala assim, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É um só que opera tudo em todos. E que bom seria se nós operássemos os nossos ministérios utilizando-se do dom maior, que é o amor. E aí ele vai falar do amor. Só tem um jeito da gente ser unido, buscando aprender a amar. Só tem um jeito. E Paulo fala que é justamente o amor que precisa, que deve ser o nosso combustível para fazermos a missão. Do mesmo jeito que Cristo nos amou e que nós somos alcançados pelo amor de Cristo, independente de quem trouxe a mensagem para você ou para os seus pais ou para os seus avós, foi por amor, pelo o amor de Cristo que te alcançou, a graça te alcançou. Este mesmo amor, agora, Paulo está dizendo assim, deveria impulsionar, o mesmo amor que alcançou aqueles homens e mulheres daquela época, deveria impulsionar eles agora a amarem os outros que estavam lá fora com todos os seus problemas e defeitos e levarem a mensagem deste amor. Trazendo para os nossos dias, nós somos alcançados. E o que deveria nos unir seria o amor em Cristo. O amor em Cristo, ele deve nos unir para nos proporcionar e para nos impulsionar a levarmos adiante a mensagem do Senhor, sem diferenças, a fim de que realmente as pessoas alcancem o perdão e aprendam a servir o Mestre, como a gente está aprendendo. Paulo fala sobre isto, sobre essa importância. Nós podemos ser mais harmônicos na nossa diversidade. Nós temos dons diferentes, temos temperamentos diferentes, temos experiências diferentes, mas não fomos chamados para diferentes corpos. Você não foi chamado para fazer parte de um corpo e eu fui chamado para fazer parte do outro corpo. Não existem dois corpos de Cristo. Presta bastante atenção nessa parte. Não existem dois corpos de Cristo. Só existe um. A igreja. Então, eu e você fomos chamados para fazer parte do corpo. Então, como parte do corpo, eu vou usar todo o meu chamado, todo o meu dom, todo o meu temperamento, todas as minhas experiências para servir este corpo. No Senhor. E aí, quando a gente faz isso, a gente promove a unidade. A gente promove a união. Quando a igreja ela amadurece nesse aspecto espiritual, ela aprende a valorizar as diferenças um do outro. E aí as riquezas que estão nessas diferenças fortalecem ainda mais o corpo. Porque exatamente o que falta em você, está no outro. E o que falta no outro está em você. Afinal de contas, o nosso corpo, seja ele humano ou como igreja, a Bíblia compara isso, né? A igreja ao corpo humano, temos diferentes membros. E todos os membros precisam um do outro. Lá na carta aos Coríntios, Paulo, né, vai descrever sobre isso. O olho não pode dizer que não precisa da boca, a boca não pode dizer que não precisa da mão, a mão não pode dizer que não precisa do pé, e assim por diante. Ontem ainda, em um dos grupos de estudo que nós temos e que a gente participa, faz, né, toda sexta-feira à noite, né, aprendendo um pouquinho sobre, né, doutrina, a gente está estudando com um grupo familiar, o doutrinal, nós falávamos sobre isto. Por exemplo, né, daqui a alguns instantes, daqui a pouco tempo, você vai fazer a sua refeição. Como é que vai chegar o alimento até a sua boca? Você vai precisar da sua mão para comer. Então você não pode dizer que você não precisa da mão. Para você chegar até aqui, você dependeu dos seus pés, literalmente, se movimentar. Então você não pode dizer que você não precisa, a tua cabeça pensa, eu quero estar na igreja, mas você chegou na igreja por causa dos seus pés. Então você precisa dos pés.
Então, na igreja, você não pode dizer que você não precisa de alguém. E que alguém não é importante para você, porque todos somos importantes um para o outro. Ah, se a gente entendesse melhor esse negócio. Se a gente entendesse melhor este negócio, o texto e o apóstolo Paulo vai trabalhar isso com a igreja, né? Ele trabalha parte do fortalecimento da igreja. Porque daí eu venho para a igreja e sou alimentado pelo louvor, pela palavra, e ao ver o meu irmão ou a minha irmã e aquilo que está nele que me completa, eu saio daqui renovado. Porque é a unidade que nos fortalece. E aí eu saio daqui mais. Tem um negocinho que a Bíblia trabalha, né? Que nós trabalhamos também, o nosso ânimo, né? O nosso ânimo, ele parte desses relacionamentos. Quando a gente completa, ou se completa um no outro, a gente sai animado. E esse ânimo é que faz a gente levar adiante a mensagem de Deus para outra pessoa. É este ânimo. É o ânimo na unidade. Como é que a gente pode, de certa forma, e né, completando um pouquinho do que ainda está aqui, a gente tem que quebrar barreiras. E esse é um desafio que acontece em todos os aspectos da nossa vida, seja na nossa vida familiar consanguínea, seja no nosso local de trabalho e principalmente no nosso ambiente espiritual. O que o outro faz é Deus usando ele para me alcançar e me servir. Ele está sendo servo de Deus para eu ser abençoado. Então, toda vez que o outro fizer, eu preciso estar lá. Toda vez que você fizer, eu tenho que me esforçar para estar lá. Isso é a unidade. Diferente do que foi ensinado e é apregoado em muitos lugares, em muitas empresas, que é o chamado departamentalismo. É por isso que em alguns lugares existem chamados departamentos, cada um faz o seu. Na igreja não funciona assim. Jesus mesmo disse: entre vós não será assim. Não tem maior e menor. Não tem primeiro e último. Na igreja são todos. Para ser todos iguais, a gente tem que servir um ao outro. Então, quando eu faço, eu tenho que ter alguém para servir. Quando você faz, quem é servido sou eu. Quando nós fazemos qualquer atividade, seja ela conduzida por qualquer um, seja um líder jovem, seja uma criança apresentando um louvor, seja um preparo de alguém que já há mais tempo está aqui na igreja, seja da família A, da família B, da família C, de sobrenome, qual vai ser o grande desafio para eu crescer, ter a minha maturidade espiritual e estar em unidade, para praticar a missão de Deus? Estar junto. Estar junto. Estar junto. Estar junto. E o apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto e fala assim: estejam juntos, mas não se esqueçam, isso tem que prover do amor de Deus que está em você. O amor de Deus tem que invadir você de tal modo, de tal modo, de tal modo, que você deseje viver em unidade. E é esse amor de Cristo que vai fazer com que você rompa todas as barreiras que porventura dividam qualquer pessoa. E aí a igreja, ela vai se tornar um testemunho vivo de reconciliação. Porque se eu, em Cristo Jesus, sou reconciliado com o Pai, as pessoas que estão na igreja se tornam um em Cristo e nós damos um testemunho vivo de que somos e estamos reconciliados com Cristo. E a gente mostra para o mundo, a gente demonstra abertamente para o mundo que é possível viver em comunhão. E aí, sabe aqueles problemas familiares? Que são as dissensões, as discussões, as brigas que acontecem nos lares e nas famílias? Sabe para onde essas pessoas vão correr? Sabe aonde é que essas pessoas vão buscar soluções para a vida delas? Naqueles que são unidos
em Cristo Jesus. É ali. É ali que eles vão buscar a solução. Porque se a gente tem um grupo de salvos, uma comunidade de salvos, vivendo em unidade, as pessoas e famílias que vivem as brigas, elas vão falar assim: eu não quero isso para mim. Mas como é que vocês vivem em união? Porque o amor de Cristo está em nós. E a gente dá testemunho e faz missão. Então a missão, ela tem que ter uma identidade clara, mas essa missão parte também da importância de nós entendermos que precisamos amadurecer espiritualmente na nossa unidade. E por fim, a missão, ela exige de nós, né, o sacrifício. E ela é urgente. Quando o apóstolo Paulo, ali naquele texto, fala, né, que ele está se esforçando para tornar tudo em todos, tudo para com todos, Paulo está dizendo assim: eu me esforço ao máximo para aproveitar cada oportunidade que eu tenho, para ganhar alguns para Cristo. Veja que ele não fala que ele vai ganhar todos, mas alguns ele quer ganhar. Mas ele vai se esforçar ao máximo. Essa deve ser a nossa missão. A missão da igreja, né, a gente precisa entender que como igreja, Deus quer nos impulsionar para ir para fora, e isso, o ir para fora, requer sacrifício. Não tem como. As pessoas que buscam tentar manter, e aí são vários e vários caminhos, mas, por exemplo, algumas pessoas querem o recurso médico para estarem saudáveis. Para isso, é necessário a pessoa fazer algum tipo de sacrifício. Em dado momento, seguindo as orientações médicas, ela vai ter que, ali, ou médico ou de um profissional, fazer uma readequação alimentar, por exemplo, para cuidar da sua saúde. Fazer uma readequação na sua rotina de trabalho. Para quê? Para poder cuidar da sua saúde. Isso vai exigir de você sacrifício. Eu quero ter uma vida saudável praticando exercícios, ou fazendo alguns tipos de movimentos físicos, exercícios físicos. E isso vai requerer de você sacrifício. Você não vai acordar da noite para o dia fitness. Não vai acordar. Você vai, né, presbítero? Tem que fazer. Eu quero melhorar minha qualidade de vida. Numa certa idade, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Para melhorar minha qualidade de vida, eu vou ter que fazer alguns sacrifícios. Ora, se para as coisas e rotinas nossas comuns da vida, inclusive para você ir para o trabalho e para cuidar da casa, você se sacrifica, por que não fazer isso por Jesus? Se as coisas terrenas perecem, e a gente se sacrifica pelas coisas terrenas, você não quer ver Jesus? Você não quer estar lá junto com Ele, do ladinho dele? Então por que não se sacrificar por Ele? E para Ele? Porque esse sacrifício, sim, vai te levar a você ser 100% quando Ele voltar. Porque daí Ele vai te livrar de toda dor, de toda mágoa, de todo choro, não vai haver mais pranto, nem dor, nem morte, mais nada. E é para este tipo de sacrifício que nós estamos sendo chamados, amados. O abrir mão de algumas coisas da nossa zona de conforto, sim, porque é muito confortável criar uma rotina e um hábito diário de casa, de família, de trabalho e não pregar o evangelho. É confortável demais. É confortável demais a gente ter um ambiente para termos um momento de culto, sair de casa, vir para o culto, ter um louvor gostoso, receber a oração, voltar para casa, estou voltando para casa abençoado. É confortável, gente. Faz parte do processo? Faz parte do processo. Mas é confortável. Não fomos chamados, infelizmente, queira a gente ou não, aceite a gente ou não, nós não fomos chamados para ficarmos no conforto da vida. Nós somos chamados para sair da zona de conforto nossa e levarmos a missão para outra pessoa.
A entrega sacrificial de Paulo ensina que uma igreja comprometida com a missão, ela não busca conforto ou privilégio. Ela é eficaz na pregação do evangelho. O compromisso nosso exige pagar o preço, né? A gente precisa abrir mão de algumas coisas que às vezes serão caras para nós, para alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus. E Deus quer contar com essas pessoas. Deus quer usar pessoas. Então, Deus espera que eu e você, ao sermos santos e vivermos em unidade, a gente agora esteja pronto para pregar o evangelho. Na declaração de Paulo, lá no verso 23, ele diz: faço tudo por causa do evangelho, para me tornar participante dele. É uma chamada radical de Paulo, literalmente. O chamado dele é: você e eu temos que fazer tudo pelo evangelho. Tudo. Não é opcional. Que bom seria, no nosso olhar humano, seria confortável demais. E que bom seria, talvez, falar assim: não, aceitei Jesus, levantei minha mão como Senhor e Salvador. Que bom, agora eu vou só aprender, só aprender, só aprender, só engordar. Que bom seria se só isso fosse o chamado. Mas não é, amados. O chamado de Deus não foi para a gente ficar na nossa zona de conforto. O chamado de Deus, quando Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou das trevas, nos trouxe à sua luz, para que nós fôssemos luz. Isso incomoda. E a gente vai ser incômodo para muita gente, sim. Vamos ser incômodo para muita gente. Mas é para isso que Jesus nos chamou. Para a gente incomodar o império das trevas, para a gente incomodar o mundo. O sacrifício de hoje vai gerar frutos eternos para amanhã. Vai gerar eternidade na vida de pessoas. Como diz uma canção, o valor de uma alma custou muito caro. O valor da sua alma custou muito caro. Para você ser salvo, Jesus precisou morrer. A gente consegue entender isso? Para eu ser salvo, Jesus precisou morrer. Então custou caro. Então aquilo que eu vou fazer por Ele não me custa nada. Porque o preço Ele já pagou. A gente precisa pagar o preço do sacrifício. De sair da nossa zona de conforto. E ser mais ousado na pregação do Evangelho. Falar de Jesus. Anunciar Jesus. A igreja ela tem que ter este caráter, essa prerrogativa de ser uma igreja missionária, que viva em santificação e unidade. Como igreja, nós precisamos ser assim. Não há tempo, a gente não tem mais tempo para perder. E cada dia que passa é uma chance a menos que você teve de pregar o Evangelho. Você consegue entender isso? Que o dia de ontem, por você não ter pregado o Evangelho, foi um dia a menos para você salvar alguém. Alguém se perdeu ontem. Pode ter se perdido ontem. Sim, é uma realidade. Por quê? Porque eu não preguei o Evangelho. Porque eu não falei. É uma realidade. Não dá tempo, não temos mais tempo a perder. É tempo de proclamar o Evangelho, é tempo de buscar salvar mais uma alma. É tempo de falar de Jesus. Sim, a mensagem ainda é real. Ele está voltando, sim. Ele está voltando para me buscar, para te buscar. Mas Ele quer levar muito mais gente. E eu e você somos hoje o arco e flecha nas suas mãos. Quem é que a gente está alcançando? Qual é o alvo que a gente está atingindo? O chamado para a igreja é hoje. E esse chamado é o mesmo, desde lá do princípio. Desde o princípio. O chamado continua sendo o mesmo. Deus chama um povo para ser comprometido com a missão.
um povo que leva a mensagem de salvação. E isso vai exigir de nós abrirmos mão do nosso ego, vai exigir de nós abrir mão de privilégios, vai exigir de nós abrir mão de algumas distrações que comprometem a nossa atenção quanto à pregação do Evangelho. Deus está nos chamando para resgatar com zelo almas. É necessário, talvez, se essa terra aqui está ficando meia dura, está na hora de dar uma remexida nela e voltar a ter paixão pela salvação em Cristo Jesus. É necessário ter paixão ardente pelo reino dos céus. Porque a paixão pela salvação, a paixão por realmente ver Jesus, é que te vai levar a salvação para outro. É essa paixão que a gente precisa ter ardente dentro de nós, que vai fazer com que uma igreja se levante para fazer missão. Não por obrigação, mas por amor. Por amor. Porque foi por amor que Ele morreu por mim e por você. Por amor. E por amor, Ele espera que nós sejamos uma igreja com os pés no mundo, mas com o coração em missões. Ele espera isso de nós. Deus espera isso de mim e de você. Vamos ficar em pé? Paulo, ele desejava que a igreja de Corinto vivesse isto. Deus tinha derramado muita coisa sobre eles. Paulo agora os orienta a não se esquecerem da sua identidade. Eles são santos. Não esqueça da sua identidade. Você é santo. Paulo não queria que aquele povo vivesse dividido. Paulo chama eles para viverem em unidade, mas não de qualquer jeito. Uma unidade em amor. Somos diferentes, amados, somos. Temos sobrenomes diferentes? Temos. Temos gostos diferentes? Temos. Mas Deus não quer que isso seja a nossa diferença. Pelo contrário, Ele quer que isso nos una. Os nossos sobrenomes teriam que ser unidos e não divididos. Os nossos gostos e personalidades não podem nos separar um do outro, precisam nos unir um ao outro. Em amor. É isso que Deus quer. Porque uma igreja que se une em amor e vive uma vida de santidade, vai aprender cada dia mais a ter paixão pela missão. Porque do mesmo jeito que nós somos alcançados, vamos desejar que outros sejam. E aí seremos testemunhas onde quer que nós formos. E essa vai ser a nossa oração. Para que nós, como igreja, não percamos a nossa identidade. Para que nós, como igreja, verdadeiramente sejamos unidos em amor. E que nós, como igreja, tenhamos paixão pela missão. Essa será a minha e a sua oração. E eu tenho aprendido algumas coisas, e eu sei que você também, que quando você ora, o céu escuta. E quando o céu escuta, ele responde. Eu tenho aprendido isso. Você ora para o seu Pai que está nos céus. E o seu Pai que está nos céus responde a sua oração que você faz. Então, se nós orarmos buscando estas coisas, o nosso Pai que está nos céus, que nos ouve, vai cuidar da nossa santidade, vai cuidar da nossa unidade, vai cuidar do nosso amor, para que continuemos sendo missionários. Vamos falar com Ele? Juntos, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai,
Toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a teu santo e eterno nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Senhor. E estamos aqui, ó Deus Todo-Poderoso, recordando as orientações do apóstolo Paulo, Senhor, à igreja de Corinto. Uma igreja que experimentou as grandezas dos céus e recebeu aqui neste momento, Senhor, que nós relembramos as orientações do teu servo para viverem uma vida santa, unida em amor, para levar a mensagem do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, hoje, Senhor, somos nós, Senhor, que estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Somos nós, Senhor, que um dia fomos alcançados. Sim, Senhor, nós que estamos aqui, nossos pais, nossos avós, Senhor, de alguma maneira, Senhor, a nossa casa foi alcançada porque o Evangelho chegou, a mensagem do Evangelho chegou. Pai, em nome de Jesus, primeiramente somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, porque ela nos tem alcançado. E o Senhor nos tirou, Senhor, do domínio do pecado. O Senhor nos tirou do mundo de pecado, Senhor. E o Senhor tem tratado de nós, o Senhor tem atuado sobre as nossas vidas, para que nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor. E nós chamamos a Ti de Pai. E por Te chamarmos de Pai, temos uma filiação, Senhor. E por sermos Teus filhos, somos parecidos com o nosso Pai e com o nosso irmão Jesus Cristo. Por sermos parecidos com o Senhor, estamos nos santificando a cada dia. Sim, Senhor, em nome de Jesus, cuida, Senhor, da nossa santificação. Ajude-nos, Senhor, a sermos verdadeiramente santos em Cristo Jesus a cada dia. E a gente não perca, Senhor, a nossa identidade. Somos uma igreja, Senhor, ou seja, somos os Teus filhos, somos o Teu povo, Senhor. Somos sim a nação santa, descrita ali pelo apóstolo Pedro. Senhor, porque o Senhor está presente, o Senhor está no meio de nós, o Senhor está em nós. E nós declaramos a Ti, Senhor, como nosso Pai. E almejamos a nossa salvação em Cristo Jesus. Senhor, a cada dia, Senhor, a cada dia melhoramos, Senhor, a nossa vida, buscamos melhorar ela, melhorar alguns aspectos. Isso é parte do processo da nossa santificação. Que a gente não esqueça, Senhor, quem nós somos. Senhor, o mundo vai nos acusar, as pessoas vão querer nos tirar deste caminho, dizendo que nós não estamos sendo transformados. Senhor, em nome de Jesus, que estas mensagens diabólicas sejam repreendidas contra todos nós. Se estamos aqui é porque almejamos a nossa salvação. E se almejamos a nossa salvação, almejamos ser como Cristo. Se almejamos ser como Cristo, somos santos em Cristo Jesus. E ninguém pode tirar isso de nós. O mundo não tira isso de nós. As pessoas não tiram isso de nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É a Tua palavra que anuncia isso, Senhor. E ela responde: ninguém. Ninguém tentará acusação contra os escolhidos do Senhor. Sim, Senhor, somos santos em Cristo Jesus. Pai, ajude-nos a mantermos a nossa identidade. E como identidade cristã, que possamos viver, Senhor, a nossa unidade cristã. Sim, Senhor. Ainda temos desafios nesta área, Senhor, de buscarmos sermos unidos em Cristo Jesus, de quebrarmos as barreiras de todas as diferenças, Senhor, diferenças de temperamento, diferenças, Senhor, de jeito de enxergar algumas questões culturais, diferenças, Senhor, nossas da maneira como fomos criados. Senhor, estas coisas, sim, Senhor, somos diferentes, somos pessoas diferentes, inclusive temos dons diferentes concedidos pelo Senhor. Mas é nessa diferença que o Senhor quer nos usar. É nessas diferenças que o Senhor quer transformar a igreja numa igreja forte, numa igreja cheia do poder do Senhor, onde nenhum dom nos falta. Sim, Senhor, onde não falta ninguém, nenhuma diferença, não há diferença entre nós em relação à fé, em relação ao amor a Cristo Jesus. Pai, que nós possamos entender e compreender que na fé em Cristo Jesus é que nós somos unidos pelo Senhor. Que é na fé em Cristo Jesus, que é na crença de um só Deus, na crença de um só batismo, na crença de uma só salvação, que nós somos unidos no Senhor. E essa unidade deve nos fortalecer a cada dia, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, que eu não deixe, Senhor, que o meu jeito de pensar faça, Senhor, com que eu me divida dos meus irmãos. Pelo contrário, Senhor, que o meu jeito diferente de pensar, eu possa estar aberto, Senhor, a receber novas mensagens, novas orientações, novos aprendizados na minha vida, para que eu continue crescendo e eu também possa ter condições de ajudar o outro a crescer. Ajude-nos como igreja, Senhor, a sermos mais unidos em amor no Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que possa arder em nosso coração, Senhor, o ardente desejo de ser um missionário do Senhor, de ser alguém disposto a levar a mensagem do Senhor, a mensagem que também nos alcançou. Pai, o Senhor conta conosco, Senhor, para sermos uma igreja missionária, uma igreja que viva, e enquanto ela viver aqui neste mundo, Senhor, que ela resgate vidas deste império das trevas e as traga para o teu reino da luz. Pai, em nome de Jesus, nos dê coragem, nos dê força, nos dê ousadia, Senhor. Afinal de contas, foste tu, Jesus, que disseste para nós que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E nós somos a tua igreja, Senhor. Nós somos a igreja para, sim, Senhor, levar a mensagem da salvação a este mundo de trevas, a este mundo perdido, Senhor. E com muito esforço, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, descrita pelo teu irmão Judas, que nós possamos salvar, arrebatar alguns do inferno, Senhor. Nos use nas tuas mãos para levar a mensagem da salvação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja conosco, Senhor, seja com cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e que tudo que nós fizermos seja para a tua glória, para o teu louvor, para a salvação de vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.